Olá, trader! Eu sou Antônio Montiel e hoje vamos ter uma aula prática de como analisar um gráfico. Como olhar um gráfico e encontrar uma oportunidade com alta probabilidade de sucesso. Bem, tudo começa em você identificar a tendência, né? Depende do operacional de cada um, existem pessoas que operam tendência, existem pessoas que operam reversão de tendência, mas não importa o que você opere, você precisa saber qual a tendência, né? Se o mercado está subindo, o mercado está caindo ou se o mercado está lateral. E a primeira coisa que a gente faz é olhar o gráfico diário. Também não importa se você opera os 5 minutos, se você opera os 15 minutos, não importa o que você opera. Você tem que olhar o gráfico diário porque é a tendência de longo prazo. São os ventos mais fortes. Então, puxa, se você conseguir operar o baseado no gráfico diário, né? Por exemplo, a gente está olhando esse gráfico aí. Claramente a tendência é de alta, né? A gente não precisa nem ir muito longe, que a gente vê que os preços vinham subindo aqui, aí eles corrigiram e agora eles estão na próxima pernada de alta, né? Máximas e mínimas sucessivamente maiores, isso daí é uma tendência de alta. Aí olha aqui, agora, nesse momento, ele está fazendo uma correção. Tá fazendo uma correção. Então, puxa, se eu conseguir, depois que ele terminar essa correção, entrar comprado a favor da tendência, a probabilidade de sucesso da sua operação vai ser muito mais alta do que você está buscando uma venda, mesmo que seja em períodos intradiários. Então, muito cuidado e muita atenção que você tenha. Você tem que fazer, que é o que a gente chama de análise das 3 telas, é você identificar a tendência nos períodos maiores e trazer isso para os períodos menores, tá bom? Então, veja bem. Neste caso, o que a gente tem? Tá identificar a tendência de alta, tá? Vamos dar uma olhada na última pernada, que foi essa última perna de alta que ele fez e ele está corrigindo agora, tá vendo? Então, a partir do momento que ele terminar essa correção, a gente vai procurar o quê? Vai procurar entrar comprado, porque ele deve, a probabilidade é de que ele retome este movimento de alta e faça assim, ó, Essa é a probabilidade, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a tendência. Muito bem, identificamos a tendência. Depois, muito importante, existe um padrão de continuação ou de reversão de tendência visível na tela? O que é padrão de reversão de tendência, Montiel? É topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, esse tipo de coisa, tá? Existe algum padrão de continuação de tendência visível? E quando eu falo isso, pessoal, não é padrão aqui atrás, tá bom? Lembre-se que a gente está analisando o mercado agora. Então, para onde que sempre que eu vou olhar quando eu quero analisar? Para a última vela, porque tudo é com base de referência nela. Já que a nossa análise, eu quero saber o que vai estar aqui do lado direito. A nossa análise serve para isso. Então, qual que é a minha referência mais importante nesse momento? Aonde o mercado está agora. Tá bom? Então, quando eu falo, existe um padrão de reversão ou de continuação de tendência visível, não é aqui atrás, é aqui. Tá? É agora. Existe alguma coisa aí? Veja, não tem topo duplo aí. Não tem nada de reversão, já que ele está no momento de correção. Ele subiu e está corrigindo. Então não vai ter reversão ainda, já que ele é só uma correção. Mas se você olhar um pouquinho, e tiver alguma experiência com análise técnica, você vai ver que ele está formando uma bandeira aqui, ó. O que é uma bandeira? É um padrão de continuação de tendência. Veja, então ele está sinalizando que ele tem uma tendência de alta, está corrigindo e está deixando um padrão que tem uma alta probabilidade de sucesso, que é uma bandeira de alta. Se a gente olhar aqui no passado, ele tinha feito uma bandeira aqui atrás também. Olha lá, rompeu e foi embora igual o foguete. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa agora. Como que eu opero bandeira? Bem, a gente busca a entrada depois que ele rompe a linha superior dessa bandeira, ó, tá bom? Então, quando ele deixar, por exemplo, uma velinha assim, eu vou procurar comprar, tá? Isso aqui eu estou fazendo análise baseada no gráfico diário. Então, você pode operar no gráfico diário, você pode operar de 15 minutos, 5 minutos, Porque se a gente colocar um pouco mais de granularidade, você vai ver isso acontecendo em períodos menores. Quer ver, ó? Eu vou colocar uma linha aqui e eu vou puxar para o de 4 horas, olha lá. Um pouco mais de granularidade. Eu vou puxar para o de 1 hora. Olha lá. Então, se eu estou operando o gráfico de 1 hora ou de 5 minutos, a coisa é a mesma, ele só vai ter mais granularidade. Então, a partir do momento que eu estou operando aqui,
que no meu gráfico de 1 hora, imagina que esse seja o meu padrão operacional, e ele vem aqui, pum, e fecha e rompe essa linha, aí eu vou procurar compra aqui em cima, porque eu sei que ele retoma a tendência de alta no longo prazo. Né? Se a gente até olhar, veja, no gráfico de 1 hora, existe um padrão de reversão de tendência aqui. Né? Existe. Qual? Existe um okoi, olha, um ombro, cabeça, ombro invertido. Tá vendo? Até vou pintar melhor, olha, existe um ombro, cabeça, ombro invertido aqui na tela. Tá? Ele não ativou. Onde que ele ativa esse okoi? Quando ele rompe a linha do pescoço, que é mais ou menos aqui em cima. Tá? Então, se tiver um fechamento aqui acima dessa região, que também por coincidência ou não é a média móvel de 200 períodos, olha essa linha azul aí, tá vendo? Que é um importante delimitador no longo prazo, ele confirma o okoi e muito provavelmente vai romper a nossa LTB, a linha da bandeira lá no gráfico diário. Então veja como que as coisas se alinham, tá? Então isso é como a gente analisa um gráfico na entrada. E por último, né, depois que a gente olha a tendência, se existe algum padrão de continuação ou de tendência, não, a gente opera, ou a gente opera baseado no padrão de entrada, né, daquilo que você opera. Como eu estava mostrando para vocês o gráfico de 1 hora ali, né, que ele está fazendo um okoi, que se conseguir rompe a média de 200 períodos, que também é a linha que ativa essa bandeira. Então veja, a gente tem aí tudo alinhado no mesmo sentido e é dessa maneira que você vai conseguir não só analisar um gráfico na prática, mas também operar de maneira eficiente, tá bom? Um abraço!